Olá! Sabe quando a gente pensa num carro elétrico, geralmente vem à mente um futuro limpo, silencioso, super moderno. Mas e se a maior mudança que eles trazem não for o barulho do motor, e sim uma série de riscos totalmente novos que a gente só agora está começando a entender? Pois é, vamos mergulhar nisso. Essa imagem aqui já virou um símbolo de progresso, né? O carro elétrico, todo bonitão, carregando na tomada. Só que a tecnologia avançou tão rápido, mas tão rápido, que mal deu tempo da gente parar para pensar nos riscos. A pergunta que não quer calar é: o que tem por trás dessa aparência tão moderna? E aqui está a frase que muda completamente o jogo. Um veículo elétrico não é apenas um automóvel, é uma instalação elétrica móvel. E olha, isso não é força de expressão, não é uma metáfora, é uma definição técnica, e as implicações disso são gigantescas. Vamos lá, parte 1. Não é só mais um carro, essa ideia de que um carro elétrico é, na verdade, uma instalação elétrica, não é só uma teoria, é uma realidade técnica e os órgãos reguladores, inclusive, já estão tratando o assunto dessa forma. Aqui no Brasil, por exemplo, a norma regulamentadora número 10, a famosa NR10, já bateu o martelo. Ela classifica oficialmente os veículos elétricos como instalações elétricas móveis. Acabou a discussão. Isso significa que as mesmas regras de segurança, de reparo e até de seguro que valem para uma instalação elétrica, agora valem para esses carros. O jogo mudou de vez. Agora a seção 2, os riscos energéticos. Pensa comigo. Se um carro é, na prática, uma usina de energia sobre rodas, então os riscos vão muito, mas muito além de uma simples falha mecânica. A gente está falando de uma categoria de perigos completamente nova. Até hoje, a gente se preocupava com batida, com falha no motor, certo? Com os elétricos, a conversa é outra. Surge o risco elétrico como o tal do arco voltaico, o risco químico com liberação de gases tóxicos, o risco térmico com incêndios que são praticamente impossíveis de apagar e até o risco sistêmico, onde uma simples falha de software pode causar um acidente bem real. Vamos pegar o tal do arc flash, ou arco elétrico. Isso não é um incêndio comum, tá? É tipo uma explosão de energia dentro do sistema do carro que pode acontecer sem nenhuma batida, sem nenhum impacto. E o resultado disso? Perda total. Isso mesmo, um carro que parece intacto por fora pode estar completamente destruído por dentro. E aí a gente entra no risco químico, que é algo que simplesmente não existia nos carros a combustão. Quando a bateria de um elétrico queima, ela libera fluoreto de hidrogênio. É um gás invisível, supertóxico e corrosivo. Além de ser um perigo enorme para as pessoas, ele contamina toda a área do acidente, que pode precisar ser interditada e descontaminada depois. Parte 3. Fogo de bateria. E todos esses riscos nos levam ao tópico que é talvez o mais dramático de todos, os incêndios. Porque o incêndio num carro elétrico não tem nada a ver com o fogo num carro a gasolina. É um evento químico completamente diferente. O nome do fenômeno por trás disso é Thermal Runaway, ou fuga térmica. É uma reação química, bem, o nome técnico é complicado, mas em bom português é o seguinte. Uma vez que uma parte da bateria é danificada e começa a esquentar, ela entra num ciclo que se alimenta sozinho. Ela gera mais calor, que acelera a reação, que gera ainda mais calor. E a pior parte, ela produz o próprio oxigênio para queimar. O processo é quase como uma bomba relógio química. Tudo começa com um gatilho, um dano mínimo numa célula da bateria. Essa célula começa a se aquecer sem parar. Depois, ela libera gases que são inflamáveis, e aí a reação se espalha como um efeito dominó para as outras células. O resultado é um incêndio que pode reacender sozinho por horas ou até dias depois que os bombeiros acharam que tinham apagado. Então, para a gente entender a diferença crucial é essa. Um incêndio a gasolina precisa de oxigênio do ar para queimar, certo? Você abafa e ele apaga. Já o fogo da bateria, ele cria o próprio oxigênio. Isso torna quase impossível apagar com os métodos normais. E mais, ele chega a temperaturas de 2.500 graus Celsius e pode continuar queimando por dentro mesmo quando parece apagado por fora. Quarta parte, o efeito cascata. Bom, se os riscos são tão diferentes, é lógico que as consequências também são. O dano não para no veículo de jeito nenhum, ele se espalha. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Quando um carro elétrico se acidenta, onde é que o estrago realmente para? A resposta é bem mais longe do que a gente imagina. Pensa num incêndio desses numa garagem subterrânea.
ele pode comprometer a estrutura do prédio inteiro. Os gases tóxicos colocam em risco as equipes de resgate. A contaminação química pode atingir o meio ambiente. O dano vai muito além do carro. Ele vira um evento sistêmico que afeta outras pessoas, a infraestrutura e até a rede elétrica. E mesmo numa batida comum, sem incêndio nem nada, a gente não pode ignorar a física básica. Os carros elétricos são bem mais pesados por causa das baterias. E mais massa, na mesma velocidade, significa mais energia. Numa batida, essa energia toda é transferida, causando um dano muito mais grave ao outro veículo envolvido. E agora, a última parte, repensando o seguro. Tudo isso que a gente viu converge para um desafio gigantesco para uma indústria em particular, a de seguros. Como é que se coloca preço num risco que é tão novo e tão imprevisível? A lógica do seguro sempre foi baseada na frequência dos eventos. Mas para os elétricos, a pergunta mais importante não é mais com que frequência um acidente acontece, e sim qual é o tamanho do estrago quando ele acontece. A severidade, a gravidade do dano vira a peça central do quebra-cabeça. Vamos analisar o pior cenário possível pela ótica de uma seguradora: o incêndio da bateria depois de uma batida. Como isso se encaixa numa matriz de risco? A frequência, bom, ela pode até ser considerada média. Não é algo que acontece todo santo dia. Mas a severidade é crítica. E aí está o problemão para as seguradoras. Um evento que não acontece sempre, mas que tem potencial para um dano catastrófico que afeta um monte de gente e gera custos absurdos. Resumindo, o contraste é total. Onde o risco era mecânico e passivo, agora ele é energético e ativo. É um carro com uma energia enorme armazenada, mesmo quando está desligado. Onde a previsibilidade era alta, agora é baixíssima. E onde o risco acabava no acidente, agora ele pode se estender por dias. No fim das contas, a questão não é ser contra os veículos elétricos, longe disso. É sobre entender a tecnologia como ela realmente é. Essa frase final resume tudo. A transição para o elétrico vai acontecer. O jeito que a gente lida com os riscos dela é que está em jogo. A gente precisa que o nosso entendimento técnico alcance a inovação antes que o custo de ignorar a realidade fique alto demais para pagar.